aumenta, Pachecão. Essa é fácil, pô. O Marcelo Bazejo pediu muito boa noite, Alex Miller. Boa noite, Michele. Muito boa noite, Marcelo Bazejo. Boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Brasil. Aqui no Gazeta Esportiva, a nossa nave está decolando. E o Marcelo Bazejo, que é uma geração um pouco mais jovem e tal, ele falou o seguinte: eu só conheço samba. Então, nós vamos trazer para ele 3 músicas no nosso Qual é a Música. E vamos ver se ele acerta Hoje o samba. eu vou gabaritar. Vamos ver se Esqueça ele vai tudo. gabaritar. A primeira, Pachecão, qual é? Sobe o som. Revelação, próximo. Muito bem! Agora, essa foi a fácil. A próxima, A média agora. a média. Pachecão. Almir Guineto. Aê, Marcelo Bazejo! Sambista. Agora, Vem comigo. a terceira. Pra Essa aqui eu sei que gabaritar. você gosta. Vamos lá, pra gabaritar, vamos lá. Isso aí eu comprei disco quando era criança. Uma beleza, se teu olhar. Benito de Paula. Mais uma chance, vai. Mas, Não é? Deixa eu te falar. Não é? Vai. Puxa. A, G, A, G, Eu quero estar. AGP? AGP. É isso aí, Aí, ó, Marcelo pronto. Bazejo. Então pronto, o quiz está Pronto, feito. pronto. E a Gabaritei. nave do Gazeta Esportiva está decolando. É isso aí, pessoal. Olha, mais tarde nós vamos falar muito, mas muito sobre a derrota do Verdão por 3-0. Você fala muito? Para a LDU, porque é um dos temas mais importantes É do dia. verdade. Então, eu tô com essa cara de sono, por quê? Porque eu fiquei vendo aquele massacre. Mas eu já quero antecipar um pouquinho o debate por aqui. Quero só ver o que Alex Miller vai dizer. O Palmeiras vai conseguir se reerguer e eliminar a LDU no Allianz Parque, porque não basta vencer. Tem que fazer 4-0, não é isso? Para já passar sem pênaltis. Isso. Consegue ou não consegue? Você que está em casa para participar vai ter que entrar no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. E você, Alex Miller, acha o quê? Você tem duas vertentes. A da razão, né? Que você mete 3-0 e para reverter é difícil. E assim, eu acho que dá para reverter. Acho que o Palmeiras, se tem um time no Brasil, por exemplo, Time da virada. ou na América, que já demonstrou que tem condições de reverter uma situação dessa, esse time é o Palmeiras. Então que dá para reverter, sem dúvida nenhuma que dá. Claro que vai depender das contingências do jogo. Se o Palmeiras fizer um gol nos primeiros 15, 20 minutos... Se tomar um, acabou também. Então, e se tomar um, aí complica, aí acaba. Então, tudo depende. Mas agora, falando, hoje, menos de 24 horas depois do que aconteceu lá em Quito, você ainda está sob efeitos, né, da pancada. Mas eu acho que tem possibilidade de reverter sim. E aí, Marcelo Bazejo? Não, eu concordo. O Palmeiras é um time que já mostrou em outras ocasiões que é capaz de reverter uma vantagem considerável do adversário. O Abel Ferreira conhece muito bem os seus jogadores, é um trabalho longevo. Então eu acredito sim que o Palmeiras é capaz de reverter a situação no Allianz Parque, mas vai precisar fazer um jogo perfeito, margem de erro 0, porque a LDU vai jogar no contra-ataque e se vacilar, belisca um gol dentro do Allianz Parque. Ô, Pachecão, não. Na hora da enquete, vamos colocar o Palmeiras é o time da virada. E no da LDU agora, não. E no da LDU depois. Aí é sacanagem. Não, é isso não. E ainda assim, não é tão bonitinho. Vai, põe o time da virada, que a gente tem que tentar entrar... Ressuscitar o Alex Miller. Ressuscitar o Alex Miller, que hoje tá na derrota aqui. Time do amor. É isso aí. Olha, é o seguinte. Vamos lá. Eu vou dar minha opinião sobre isso na hora do jogo, que a gente for discutir o jogo. Eu não vou falar agora. Vou me conter. Minha análise toda tá aqui, neste papel e neste caderninho.
Mas eu não vou falar agora, vou deixar depois para os especialistas. Gente, eu quero falar para vocês sobre o Casper Day. Jornalismo é aquela profissão que só te abre portas, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação. Você pode ser repórter, apresentador, comentarista, cinegrafista, enfim, são muitas oportunidades que a profissão realmente te proporciona. Eu sou jornalista com muito orgulho, formada pela Casper Libero, assim como Marcelo Basejo. Você quer conhecer a mais tradicional faculdade do Brasil? Então você tem que conhecer a Casper Libero. No próximo sábado, que é amanhã, às 10 da manhã, tem o Casper Day. O que é o Casper Day? É um evento gratuito, as portas estão abertas, mas as vagas são limitadas. Então você que está pensando em fazer um curso de jornalismo, de publicidade e propaganda, de audiovisual ou de relações públicas, pode fazer a sua inscrição pelo QR Code que está aqui. Eu sempre erro o lado, mas está aqui o QR Code. Aponte aí o celular. Às vezes seu filho, você já está vendo, seu filho quer fazer, está em dúvida. Vem para o Casper Day, que vai ser comandado pelos alunos aqui da Casper. Bem legal, às 10 da manhã. Combinado? O técnico Carlo Ancelotti parece estar curtindo mesmo o trabalho à frente da seleção brasileira. A filha do treinador, Katia Ancelotti, deu uma entrevista ao jornal Corriere della Sera e manifestou a empolgação do pai. Abre aspas, meu pai me disse que parecia que tinha voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol. A seleção tem jogadores que atuam em algumas das maiores ligas da Europa, mas quando retornam à terra natal, sentem a força das raízes deles. Mal podem esperar para treinar, jogar e ficar juntos. Não se levantam da mesa logo depois do almoço. Não ficam presos ao celular ou ao laptop o tempo todo. Isso é algo que eles gostam. Então, Ancelotti, aí a Katia Ancelotti, dando um indício de uma sensação que o técnico Carlo Ancelotti teve da seleção brasileira. Eu achei bem curioso, porque eu achava que era o contrário, mas aí a gente acabou descobrindo um pouquinho de um bastidor da seleção, né, Alex? Bem bacana, de uma forma indireta, né? A gente teve acesso aos bastidores da seleção brasileira. E num tempo em que cada um tem o seu celular e vive dentro dele, da bolha, se esquecendo de que tem gente em volta, inclusive nas famílias, isso é assim, em qualquer lugar, né? Você vai em restaurante, você fica abismado, né? Você tem uma mesa com 4, 6, 8 pessoas, cada uma olhando para uma tela e ninguém conversando entre si. Aí você vai num grupo de jovens, né? Porque são jogadores, são pessoas jovens, jogadores de seleção brasileira de 20 a 30 anos no máximo, com um técnico já experiente, um senhor, né? De repente ele tá lá com os jovens que têm idade para serem filhos dele, ou até netos, né? Os mais jovenzinhos poderiam ser netos. O Estevão poderia ser neto do Ancelotti em termos de idade. Você já tem neto e você é jovem, Pois é, eu tenho 50 anos com um neto, então, imagina ele. Não, e é muito bacana porque a CBF, de forma até já pública, planeja, né? Tem a intenção de renovar o contrato do Ancelotti. Então, saber que o Ancelotti está se sentindo bem, está se sentindo em casa, está gostando do ambiente da seleção brasileira, tudo isso faz com que a CBF possa estar otimista em relação a uma possível renovação e a ampliação do Ancelotti aqui no Brasil como técnico da seleção seria algo muito legal, né? Muito. Amanhã tem São Paulo em campo pelo Campeonato Brasileiro e eu vou conversar com Alexandre Silvestre. Ele está no CT da Barra Funda e traz para nós todas as informações sobre o duelo desse sábado. Boa noite, Silvestre. Ó, deram um close em você. Qual deve ser a escalação do técnico Hernan Crespo, hein? Assustei vocês no close. Tudo bem, Michele? Boa tarde, menina. Agora nós estamos iniciando o programa no fim de tarde. Aliás, um pôr do sol bem bacana aqui na Barra Funda. São Paulo encerrando nesse momento a preparação aqui no CT, treinando, vai se concentrar aqui, dormir por aqui, elenco de jogadores focados para o compromisso de amanhã contra o Bahia do Rogério Ceni, que virou o 5º colocado. Duelo de amanhã no Morumbi, às 21h30. O São Paulo tem até esse momento 11 desfalques. Se nada mudar nas próximas horas ou minutos, são 11 jogadores fora de combate. Já já a gente vai colocar uma matériazinha no ar, se der tempo também, explicando direitinho. Mas desses 11, 8 estão no departamento médico, 2 na transição e um suspenso, que é o defensor, que joga de zagueiro, joga também de lateral direito improvisado, o Ferrarese. Mesmo assim, quase me esqueci. Ontem o Crespo, para conseguir fazer um treinamento mais robusto, teve que subir
15 moleques da base, 15 jogadores da base para o treinamento de ontem, que foi parcialmente aberto para a imprensa. E mesmo com todos esses problemas, ele vai manter o sistema com 3 zagueiros. Ele já adiantou isso na coletiva pós-derrota para o Mirassol, que o problema não é a linha de 3, e sim, talvez o que cada jogador, e até ele, Crespo, poderiam entregar um pouco mais, 1 centímetro aqui, 1 centímetro ali, para aumentar as chances do São Paulo de beliscar uma vaga na pré-Libertadores cada vez mais distante. Então vamos a uma possível escalação, Michele, no esquema 3-5-2, com o Rafael no gol, o Alan Franco, o Arboleda e também o Sabino na linha de 3. Pela direita, Mike, moleque da base, Bobadilha, mais por dentro, Marcos Antônio, volante, Rodriguinho jogando um pouco mais adiantado e o Enzo Dias fechando pela ala esquerda. E na frente, se o Crespo quiser, ele que tem muitos problemas, inclusive no ataque, com Caleri ainda se recuperando do problema de ligamento, o André Silva também, jogador que veio de LCA, ainda nem na transição está, ele poderia escalar o Lucas Moura e o Luciano. Se ele quiser, ele manda para campo o Lucas Moura e o Luciano, mas ele tem outras opções também para frente. O Tapia, que não é um centroavante, mas joga no ataque. Ele tem o Rigoni, que chegou outro dia, precisa mostrar serviço, e até mesmo o Ferreirinha. Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco mais do São Paulo, Michele, com números de Rogério Ceni, que como técnico é freguês do tricolor. Mas no último encontro ele se deu bem. É daqui a pouco. Beleza, Silvestre? Bom, São Paulo desfalcado vai encarar o Bahia do Rogério Ceni. E qual a expectativa de vocês para esse jogo? A minha expectativa é a menor possível em relação a uma vitória do São Paulo. É mesmo? Mas é em casa o jogo. Mesmo sendo em casa, o Silvestre falou no link, 11 desfalques, o time completamente desfigurado, os 4 centroavantes com o joelho lesionado. Bahia Como que você vai julgar o trabalho do Hernan Crespo dessa forma? Ele não tem opções, ele vem tendo que armar o São Paulo com aquilo que sobrou nessa reta final de temporada. Então fica difícil de avaliar o trabalho. É lógico que há uma queda vertiginosa do São Paulo depois da eliminação na Libertadores. O time precisa reagir independentemente de quantos desfalques tenha no DM. Mas é difícil, sobretudo contra o Bahia, que é um adversário qualificadíssimo, treinado por um grande profissional, que é o Rogério Ceni. Recentemente venceu as 2 equipes que polarizam a disputa do título brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Então, assim, é muito complicado, parada duríssima para o São Paulo, mesmo jogando em casa. E, Alex, o fato do Morumbi ser uma fortaleza para o tricolor era assim antes da Libertadores, né? Porque depois que caiu para a LDU, o público vem caindo, a tendência é que as arquibancadas estejam vazias amanhã e o São Paulo numa situação bem complicada. Bem complicada, a gente brinca tudo, mas eu concordo com você. Acho que o São Paulino vive hoje uma sensação assim de, não vou dizer desespero, porque não é o caso, assim, mas de desânimo, né? Uma coisa assim, de falta de esperança, falta de luz no fim do túnel, Acabou a temporada. Sabe, de dificuldade de tentar buscar ânimo para torcer, para se alegrar, para incentivar, vamos lá, tanto é. Né? Desilusão, muito obrigado, Fini. O São Paulino está desiludido. Igual o palmeirense. Não compare, não cabem no mesmo... O Palmeiras só depende de si para ser campeão brasileiro. Michele, o Palmeiras é líder do brasileiro e depende ainda de uma... Eu tô falando da Libertadores. Você está se baseando por um jogo que aconteceu ontem, com uma fase que o São Paulo atravessa que vem de muito tempo, sem um time inteiro de desfalques. O Palmeiras está desiludido. E com uma qualidade muito abaixo do que o torcedor gostaria de ver. O São Paulo, com todos os jogadores do elenco, já seria um time limitado. Com 11 desfalques, é um time ruim. Tanto é que o Bacégio acha que o São Paulo vai perder em casa para o Bahia. E acho que é o resultado mais plausível mesmo. Bom, vamos para o palpitômetro de São Paulo e Bahia? E quem começa? Você assistiu o Footloose, Bacégio? Ainda não. Assistiu o Poderoso Chefão? Já. 1, 2 e 3, né? Bom. É o que faltava, não tá assistindo. Não assisti esse. Começa, Bacégio. São Paulo e Bahia. 1-2. 1 pro São Paulo, 2 pro Bahia. Exatamente. Você foi até o fim com essa ideia? E, o seu, Alex? Meu?
Não, acho que o São Paulo vai fazer de tudo para não perder esse jogo, vai se superar e vai conseguir empatar em casa com o Bahia por 1-1. 1-1? Nossa, que sem graça. Ninguém tá acreditando no tricolor. Só você. É só eu. É. 2 pro São Paulo, 1 pro Bahia do Rogério Ceni. É. Meu amor pela Bahia e pelos baianos, mas vai ser 2 pro São Paulo dessa vez. Agora eu tenho um recado para quem tá em casa, porque é o seguinte, sabe o que eu tenho? 3 pares de convites para a cerimônia de entrega do Troféu Mesa Redonda. 3 pares. Então, assim, você é um acompanhante, mais um acompanhante, mais um. É o Oscar do futebol brasileiro, para acompanhar tudo de pertinho aqui no Teatro da TV Gazeta. E quem vier vai poder ver os ídolos de perto? De pertinho. Pode tirar foto de no repente, lugar de uma honra. selfiezinha de repente. Ah, pode quem tentar. sabe, né? E é muito fácil. É só entrar no site troféumesarredonda.com.br, escolher os melhores ali em cada posição, depois participar do concurso cultural dizendo a sua história com um dos vencedores do Troféu Mesa Redonda. As 3 melhores histórias envolvendo um dos vencedores nas 21 edições anteriores do Troféu Mesa Redonda vão receber esse presentaço. Legal, né? Vamos ver os favoritos do povo nas ruas de São Paulo? Acho que o Piquerez, porque é um jogador que dá o sangue. Eu gosto dele como torcedor, gosto dele quando ele entra e faz a diferença. Legal. Eu quero perguntar aqui uma posição para o Marcelo Bazégio. Diga. Marcelo Bazégio, um treinador para você. Rafael Guanais, do Mirassol. Ah, eu sempre falo do Mirassol, tem que ser lembrado. Eu acho que ele vem fazendo um trabalho incrível com um elenco que não tem a mesma qualidade de grandes clubes do futebol brasileiro e ainda assim se colocando entre os 4 melhores times da competição. Incrível, incrível. Tiro o meu chapéu para o Guanais e espero que ele possa ser um dos premiados. Muito bom. E você, Alex Miller? De técnico? Treinador. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Por enquanto é o líder. Mordeu os Pode lábios. pode ser um pouco campeão em dúvida. brasileiro. E é o técnico a ser batido por todos. Acaba sendo sempre o alvo de todo mundo fica de olho no Abel, aí você olha e está na ponta da tabela. Então, Abel Ferreira. Quando eu falo de Troféu Mesa Redonda aqui, né, eu fico pensando nessas 21 edições anteriores e vai vindo flash, assim, na minha mente. Eu estava pensando na edição de 2023, quando o Abel Ferreira revelou esse menino aí que ganhou como o melhor segundo atacante. Olha que legal, o Hendrick, aqui no Troféu Mesa Redonda. Muito bom, né? Ele veio com toda a família, veio a mãe, subiu a família toda ao palco. Foi um momento muito, muito bacana, muito emocionante. E hoje que ele está no Real Madrid, né? E aí, hoje eu estava vendo que parece que estão especulando ele no Getafe. Deve ser emprestado para algum time menor da Espanha, assim como aconteceu com o Vitor Roque quando foi ao Barcelona, não deu certo e foi para o Betis. Aí, em vez de ele continuar na Europa, o Palmeiras foi em cima dele e ele topou, achou legal e o Vitor Roque foi contratado pelo Palmeiras. O panorama do Hendrick é parecido. Ele foi para o Real Madrid, muito jovem, não conseguiu, se machucou, levou azar e a tendência é de que ele seja emprestado para um time da Europa e aí vai caber a ele, né, desempenhar dentro de campo nesse time que ele for emprestado para ver se ele consegue mostrar qualidade para continuar na Europa e voltar para o Real Madrid ou para ir para uma outra grande equipe. Então, acho que ele foi infeliz com a contusão que o deixou fora por alguns meses, inclusive. Aí você tem esse início barrado por uma contusão dessa e a fila anda no Real Madrid. Nós estamos falando de um dos times mais poderosos do mundo. É o maior, né? Então, chega Mastantônio, já tem o Mbappé, já tem o Vinícius, já tem o Rodrigo, já tem uma fila lá de 5, 6 atacantes. Aí quando ele se recupera e volta a ficar à disposição, ele olha assim, já tem 6 na frente dele. Ficou no final da fila. Então como é que vai achar espaço para poder ter uma sequência de jogos, por exemplo? Não vai. Então para ele se desenvolver, ele tem que ser emprestado. Né? O pai do Hendrick se manifestou outro dia nas redes sociais dizendo que se o Palmeiras fizesse um projeto para o Hendrick, poderia tentar um empréstimo e repatriá-lo. Mas eu acho que não é uma boa, A gente mostrou aqui. Bazégio, o Hendrick, assim, esquece Copa do Mundo ano que vem, é isso? Não, eu não acho. Ele, em janeiro, provavelmente já vai estar em outro clube, onde a tendência é que ele tenha mais espaço, mais minutos. Ele mostrando futebol, mostrando aquilo que ele já mostrou com a camisa do Palmeiras, tendo uma sequência e fazendo gols, eu acho que é perfeitamente possível ele brigar por uma vaga, talvez pintar na última convocação pré-Copa, mas isso tudo depende dele, depende para qual clube ele vai, se ele vai conseguir ter espaço logo de cara, se ele vai receber oportunidades ou vai ser reserva.
a gente precisa aguardar, mas bola a gente já viu que o Endrick tem para estar entre os selecionáveis do Carlo Ancelotti. Mas para estar na Copa do Mundo, eu acho que ficou quase impossível. Bom, vote troféumesarredonda.com.br. Vamos ver a agenda de jogos do Brasileirão no final de semana? Amanhã, para a gente se programar, saber como organizar o dia, né? Se sair para almoçar ou se fica em casa. Amanhã, às 4 da tarde, tem Vitória e Corinthians. No mesmo horário, Atlético Mineiro e Ceará. Às 5h30, o Fluminense recebe o Internacional. Aí, um pouquinho mais tarde, tem o duelo entre Sport e Mirassol. 7h30 é a vez do Flamengo visitar o Fortaleza. E para fechar o sabadão, 9h30, o São Paulo pega o Bahia, aqui em casa. Aí no domingo temos 2 jogos às 4 da tarde. Grêmio e Juventude e também Botafogo e Santos. Às 6h30, o Red Bull Bragantino pega o Osasco. Às 8h30, o Vasco, desculpa, o Osasco. O Osasco tá no vôlei ainda. Pega o Vasco. E às 8h30, eu queria ver se vocês estavam prestando atenção, o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Isso. Jogaços, hein? Qual o melhor jogo da rodada? Palmeiras e Cruzeiro. Né? Outra final de campeonato. Também acho. Em tese é Palmeiras e Cruzeiro, né? Pela situação dos times. É o segundo colocado contra o terceiro. Então, acho que Palmeiras e Cruzeiro tem tudo para ser. E por conta desse horário, se às 8h30 da noite, nosso Mesa Redonda vai ao ar até meia hora depois, né? Até 11h30 da noite. Até 11h30 para a gente repercutir e estar em cima do lance no jogo Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Aliás, vem convidado Abel Neto, né? Abel jornalista Abel Neto Grande estará cara, com a gente aqui gente no Mesa boa Redonda. demais, Que nossa. legal. Então, domingo, Mesa Redonda, das 9 às 11h30 da noite. Um pouquinho mais tarde, tem prorrogação para vocês aí de casa. O Garrafa vai ter que segurar a pizzaria aberta lá e depois, hein? Será? Tem que se vira aí, Garrafa. É verdade, tem que avisar o pessoal da pizzaria Marguerita. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais assunto no Gazeta Esportiva. Tem a derrota do Palmeiras, tem a expectativa para o jogo de amanhã do Corinthians e muito mais. Antes, dicas. Muito bom. Para falar a verdade, vou respirar. Nem queria chamar essa matéria, mas não tem jeito, né? É o fato jornalístico do dia. Então respira, toma um negocinho, uma água. Chegou a vez de acompanhar como é que foi a derrota do Palmeiras para a LDU no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. A sede do torcedor palmeirense era de vitória diante da LDU na altitude de Quito. 1-0 já tá bom, que aqui a gente liquida essa semifinal aí. 3-0 na altitude, Flaco Lopes manda muito bem. O Flaco Lopes vira o Messi na altitude, então estamos acreditando nessa mística do Flaco na altitude aí. Mas quem começou com muito apetite no jogo foi a LDU, que quase abriu o placar no iniciozinho da partida. E de tanto pressionar, o time equatoriano saiu na frente ainda no primeiro tempo. O Kelvin vacilou na marcação, perdeu na corrida para o Quinones e viu o lateral cruzar para o Vidamil fazer 1-0. O segundo da LDU veio também antes do intervalo. Agora o Quinones bateu pro gol e a bola pegou no braço do Andrés Pereira. Pênalti que o Alzugaray bateu para ampliar o placar. Eu acho que a bola bate no ombro, mas não sei, a imagem que eu vi, na minha opinião, não é penalti. E acredite se quiser, a LDU fez 3-0 aos 46 da primeira etapa com o Vidamil, o segundo do boliviano na partida. O Palmeiras, bem que tentou diminuir o estrago, teve algumas chances para marcar, mas o jogo terminou mesmo com a vitória da LDU por 3-0. Com esse resultado em Quito, o Palmeiras precisa vencer a LDU na quinta-feira que vem aqui no Allianz Parque por no mínimo 3 gols de diferença para levar o segundo jogo da semifinal para a decisão por pênaltis. Ou por no mínimo 4 gols de diferença para avançar à finalíssima da Libertadores, ainda no tempo normal. Cara, não é impossível, o Palmeiras tem que fazer uma partida perfeita no Allianz Parque,
para reverter o placar. Eu acho que foi o primeiro, talvez o pior jogo da era Abel. Eu acredito, se há equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho. O pacto, isso é para quem não trabalha, para quem é preguiçoso. Nós não tivemos na nossa altura, mas 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Ele ficou encucado quando falaram de pacto, né? Ele não gostou dessa história ele de pacto. Ele entendeu, na verdade, ele achou que era alguma coisa para cutucar. Mas ele, nessa resposta ele se saiu bem. Ô Pacheco, e no da LDU? O que é? Você é corintiano, deve ser, Pacheco. São Paulino. É santista, São Paulino. Acho que ele é santista. O Pacheco é São Paulino? Não, é desagradável pôr o hino da LDU. Já deu, né? Deixa bem baixinho se for, porque ninguém merece ficar ouvindo o hino da LDU. A gente tem que respeitar o Palmeiras aqui. Se for eliminado, a gente toca por 2 segundos e pronto, né? Mas vamos lá, Alex Miller, por favor, as suas considerações. É isso que a gente tem que incentivar até a semana que vem, Alex Miller. Até porque os ingressos já estão esgotados, né? O torcedor do Palmeiras vai invadir, vai entupir o Allianz Parque e realmente tem que provocar aquele ambiente hostil, aquele ambiente que possa, de alguma maneira, né, assustar os jogadores da LDU. Não é tão simples assim, mas a atmosfera faz a diferença. Quando a torcida empurra, o Palmeiras fica assim mais forte. E o que aconteceu ontem foi um completo desastre, né? Sobretudo no primeiro tempo, em que a LDU parecia um time de profissionais enfrentando uma equipe de garotos que estavam se encontrando pela primeira vez na vida e estavam sendo engolidos por um time de profissionais. O Palmeiras não se achou, posicionamento errado. Começou da escalação, né? Depois que ele explicou que o Aníbal estava machucado, então não levasse para o banco, mas ele falou que o Aníbal estava machucado e colocou o Emiliano. Até aí tudo bem. Mas ele tira o Maurício, coloca o Veiga, que não aguenta mais jogar, numa posição que não é a dele. Aí ele traz o Murilo, que atualmente não tem sido mais aquele Murilo que já encantou o torcedor. O Bruno Fux, porque falhou no jogo contra o Flamengo, ele tira do time. Então, assim... E taticamente o time não funcionou. O Kelvin pela direita era uma grande avenida, o Veiga era um fantasma em campo, não apareceu para compor ali o lado direito, ele foi escalado para isso, ele não ficou onde ele foi escalado. Carlos Miguel tomando os gols, já colecionando 6. 6, mas ontem se não fosse ele seriam mais 6, né? Então acabou que ele ajudou bastante o Palmeiras e não teve culpa nos gols. Se tem alguém que pode ficar isento de ontem é o Carlos Miguel, em termos de responsabilidade e de péssima atuação. O Vitor Roque ainda quando pegava na bola você percebia que ainda tinha chance de acontecer alguma coisa de bom. No mais, ninguém demonstrou inspiração, ninguém demonstrou que estava disputando uma partida de semifinal de Libertadores. Foi o pior jogo disparado que o Palmeiras fez numa semifinal de Libertadores em toda a história, pelo menos os jogos que eu vi, foram muitos. Então, assim, tem que pegar tudo isso aí, colocar no liquidificador e o cheiro vai ficar ruim, mas aí tem que jogar no lixo e só ficar na lembrança do que não pode fazer outra vez e entrar em campo na próxima quinta-feira e fazer diferente. Se você explicar cada jogador que cada um fez ou deixou de fazer, a gente fica aqui até às 11h30 de domingo. Marcelo Bazeggio, eu quero as suas considerações a respeito desse jogo e a gente tem que dar os parabéns para o Thiago Nunes. E para a LDU, claro. Aquele técnico brasileiro que treinou o Corinthians e tudo mais. Esteve aqui no Troféu Mesa Redonda, a gente vai relembrar quando ele fez uma campanha pelo Atlético Paranaense também. E está fazendo um bom trabalho, um belo trabalho pela LDU. O Bazeggio, é o seguinte, a LDU não é aquela LDU que foi batida há pouco tempo, porque a LDU é uma semifinalista agora, depois de 17 anos. E que está acreditando que pode ser campeã. Então, assim, jogou na altitude, muito bem treinada, Thiago Nunes mostrou que o time é competente. O que você achou do Palmeiras? Eu achei o Palmeiras destoando muito do Palmeiras que a gente conhece. A lateral direita virou uma avenida, sobretudo no primeiro tempo. Méritos também do Thiago Nunes, que conhece muito bem o Kelvin, treinou o Kelvin. Então é um jogador que o Thiago Nunes já sabia de cor e salteado quais eram os pontos fortes e fracos daquele jogador. E a LDU explorou muito o setor do Kelvin no primeiro tempo, conseguiu chegar aos gols, construiu uma vantagem confortável. Felipe Anderson, para mim, também decepcionou. Felipe Anderson, que vinha em ascensão, não conseguiu desenvolver o futebol que a gente se acostumou a ver do Felipe Anderson nos últimos jogos. E o Veiga, como o Alex Miller disse, também foi uma decepção.
já projetando o jogo de volta no Allianz Parque. Sem dúvida nenhuma vai ser uma guerra, como o Abel Ferreira bem disse, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. O Palmeiras tem total capacidade de reverter, mas vai precisar fazer um jogo perfeito, margem de erro zero. A LDU vai jogar super fechada, como jogou contra o São Paulo no Morumbi. E o São Paulo, mesmo enfrentando uma retranca, conseguiu criar inúmeras chances de gol para poder reverter a vantagem da LDU no jogo de ida em Quito. Se o São Paulo conseguiu, o Palmeiras também é capaz, porque tem mais qualidade, tem mais trabalho, tem mais treinador, tem muito mais condições. Então eu vejo o Palmeiras ainda vivo, sim, é difícil, é muito difícil, mas eu tenho certeza que o Palmeiras não vai repetir tudo aquilo que apresentou em Quito. Tá. O Alex Miller já tem a informação de quem vai apitar o jogo aqui, mas vamos segurar essa informação. Vamos segurar essa informação que é importante. Eu só quero fazer uma colocação. Eu achei que o Palmeiras não jogou o primeiro tempo. O Palmeiras não jogou o primeiro tempo. A LDU, a saída de jogo da LDU era muito boa ali, né? Abria pelos lados, tinha muita facilidade. Faltou ar para o time do Palmeiras, a gente entende, mas falaram que o Palmeiras até treinou com essas coisas de altitude, mas eu achei que já com 20 minutos de jogo estava faltando ar para o time do Palmeiras e não conseguia ter a bola. Então, eu acho que já acabou para o Palmeiras, tá? Mas, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, eu acho que o Abel Ferreira vai fazer o quê no próximo jogo? Vai relembrar aquele Botafogo 3-0 e vai tentar trazer aquilo, E né? tem tantos Aquela exemplos, virada. Final de Paulista contra o São Paulo Eu também. acho que é isso que ele vai fazer, tentar buscar, trazer aquele ânimo, Botafogo 3-0, mas não sei se vai conseguir, tá bom? Minha família tem muito, todos os homens da minha família são palmeirenses, eles não estão acreditando mais. Mas vamos analisar as substituições feitas pelo técnico Abel Ferreira no jogo de ontem? Então, olha só, no intervalo, quando o jogo já estava 3-0, saíram Kelvin e Rafael Veiga para as entradas de Giai e Sousa. Primeiro, vamos lá. Saiu o Kevin e entrou o Kelvin e entrou o Giai. O que você achou? Eu achei super acertado, porque o Kelvin era uma avenida ali pela direita, o Giai, quando entrou, conseguiu melhorar um pouquinho. O que você achou, Alex? Melhorou um pouquinho, não foi o suficiente, nada foi suficiente, mas melhorou um pouquinho. O Giai deu uma incomodada de leve ali pela direita, junto com o Sousa, né? Que entrou também, eles formaram uma nova dupla ali pela direita e jogaram um pouquinho melhor do que os jogadores que atuaram no primeiro tempo. Aí o Veiga saiu para a entrada do Sousa. E aí, Alex? Então é isso, o Giai e o Sousa entraram, o Sousa teve a chance de fazer o gol no final da partida, ficou cara a cara com o goleiro. Em vez de pensar que ele podia ter um pouco de qualidade, ele preferiu ser um qualquer um. E fechou o olho, chutou em cima do goleiro e perdeu o gol. Mas ele criou a chance, ele apareceu. Acertou, né? Então acertou quando substituiu o Veiga. Essas duas alterações deram certo, até porque você tira dois jogadores que eram fantasmas em campo, não tinha como piorar, no máximo igual. Então, quem entrou foi um pouco melhor. E aí, Baségio? Concordo, o Sousa deu uma dinâmica mais interessante também, conseguiu criar uma ou outra oportunidade de gol, então acho que se mostrou acertada essa substituição. Mas aí, aos 19 minutos do segundo tempo, teve mais alteração. O Felipe Anderson foi substituído pelo Jefté. O que você achou, Alex? Achei aí que o Abel já estava completamente perdido, não sabia nem o que fazer mais, né? O Felipe Anderson realmente não jogou nada, foi nem sombra do que ele vem sendo no Campeonato Brasileiro. Agora, está perdendo de 3-0, precisa tentar fazer um gol, ele vai dobrar a lateral pela esquerda com o Piquerez, que também não estava jogando nada. Aí entra o Jefté, coitado, com a responsabilidade de mudar o jogo ali pela esquerda, não foi nada. Não... E aí, Baségio? A impressão que eu tive é que o Felipe Anderson não vinha mais conseguindo acompanhar o lateral adversário e aí ele coloca o Jefté para ter mais vigor físico. Era uma São Silvestre ali, tava todo mundo conseguindo. O Felipe Anderson ele tinha que sair, eu não sei se era o Jefté que tinha que entrar. Também acho. Mas eu entendo essa proposta de ele colocar alguém com mais gás para acompanhar o lateral. Aos 25, Emiliano Martinez cedeu lugar para o Alan. O que vocês acharam? E por fim, aos 37, o Vitor Roque saiu e o Bruno Rodrigues entrou. O que vocês acharam? Sobre o Alan, foi o que melhor entrou no jogo, que deu uma movimentação diferente, que foi mais agudo, melhorou. Agora, o Vitor Roque eu não entendo porque o Abel tira o Vitor Roque de vez em quando. É o único jogador na frente que pode fazer algo de diferente. Ele tira o Vitor Roque para pôr o Bruno Rodrigues. Ele poderia ter tirado o Flávio Lopes. O Flávio Lopes estava se achando o Messi. Ontem ele estava se achando uma mistura de Messi com Maradona, mas não deu muito certo. E
Eu não sei se o Vitor Roque tinha que sair, eu até gostaria de ver o Bruno Rodrigues jogando ao lado do Vitor Roque e do Flaco Lopes. Numa circunstância dessa, eu acho que quanto mais gente no ataque, melhor. E o Palmeiras não conseguiu viabilizar pelo menos um golzinho. Né? Ai, que tristeza isso. A gente aproveita aqui que está falando sobre Libertadores, né, para dar uma notícia que afeta diretamente o torneio. Eu vou para o portal. O diretor falou, vai para o portal. Olha só, o presidente do Peru, José Geri, declarou estado de emergência de 30 dias na capital Lima para tentar conter a onda de criminalidade e violência na cidade. Os chamados protestos da geração Z seguem acontecendo no país após a queda da presidente Dina Boluarte na última semana. A final da Copa Libertadores da América está marcada para acontecer justamente em solo peruano. Vê se tem condições. No dia 29 de novembro, no Estádio Monumental. Acho que já deveria mudar o lugar. Até o momento, a Conmebol não se pronunciou sobre uma possível mudança de local ou data para a grande decisão do campeonato. Vocês acham que vão conseguir resolver isso em tempo hábil, gente? Olha essa situação. Em um mês, vocês acham que se resolve uma situação dessa? Muito difícil. Estão falando em Brasília. Brasília se colocou à disposição, gostaria de sediar, seria interessante, porque seria um mando novo, né, para a final da Libertadores. Lima já recebeu a final em 2019, em que o Flamengo ganhou do River. Então seria legal receber aqui no Brasil novamente. Em Brasília é um estádio que tem estrutura, né, Alex? Eu acho que é um risco muito grande o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, esperar 30 dias para decidir em uma semana se dá ou não para manter a sede. E as pessoas para se programar, comprar então, um ingresso. A gente vendo essas imagens, sabendo como está o país, o próprio presidente do país, o novo presidente do Peru, fazendo isso, né, colocando essa estado de emergência no país, eu acho que já passou da hora da Conmebol resolver bater o martelo e mudar a sede da final. Seja lá onde for, manda para a Guiana Francesa, mas não pode ser ali, pô. Torcedor do Corinthians, fique tranquilo, meu amigo. Gin está chegando, Garro, Yuri Alberto, Memphis estão em campo e a Marina Buffon levantou os números e conta agora os motivos dessa empolgação toda. GYM. Calma, calma, que não tem nada a ver com bebida alcoólica não, hein? GYM, para os mais desavisados, é a sigla para Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, o trio que simboliza a esperança de gols no Corinthians. Eu acho que foi a primeira vez dentro do campeonato, depois aí de, não tenho certeza, mas acredito que umas 22, 23 partidas que eu aqui estou, nós tivemos pela primeira vez esses 3 jogadores juntos. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e às vezes poucos se lembram dessas situações. Essa fala aí do professor Dorival Júnior aconteceu no último sábado, quando o trio GYM foi titular pela primeira vez no Brasileirão na partida contra o Atlético Mineiro. Essas ausências durante o ano foram consequência de lesões em momentos diferentes. Lá em março, Garro precisou de uma pausa para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito, que já vinha se arrastando desde o final do ano passado. Ele só foi voltar aos gramados gradualmente em junho. Em setembro, ele teve uma lesão de grau 2 na panturrilha e perdeu mais algumas partidas. Já Yuri sofreu uma fratura na vértebra lombar em maio e em agosto operou uma hérnia inguinal. Por fim, Memphis teve uma lesão no posterior da coxa também em agosto e agora em setembro um edema na região, além das convocações para a seleção holandesa. Mas vamos ao que interessa, os números do GYM no timão. Na tela. Neste ano, o Corinthians disputou 61 partidas na temporada e em apenas 13 delas, os 3 estiveram em campo, sendo 10 como titulares e outras 3 com ao menos 20 minutos jogando juntos. Porém, o Dorival só teve os 3 disponíveis desde o início em 3 jogos, por isso tanta reclamação e com razão, vai! Com Garro e Yuri Memphis em todas as competições, o Corinthians soma 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, com 18 gols marcados. Dessas 18 bolas na rede, presta atenção aqui, 15 tiveram participação de ao menos um dos 3 jogadores.
Garro marcou uma vez e deu 4 assistências. Yuri fez 5 tentos e Memphis deixou um gol e deu 4 passes para os companheiros. De outubro a dezembro, o Corinthians possui mais 9 jogos do Campeonato Brasileiro e ao menos as 2 partidas da semifinal da Copa do Brasil, podendo chegar à decisão e levantar mais um caneco no ano. E aí, será que vai haver uma comemoração com o Gin em campo? Nossa, números importantes, né? Que mostram o porquê do Corinthians estar hoje em 11º, mas com uma pontuação ainda perigosa no Campeonato Brasileiro, né? Por quê? Porque, como a Marina bem disse, o Dorival Júnior, como técnico do Corinthians, só teve em 3 oportunidades os 3 jogadores ao mesmo tempo. Quando você é o treinador de um time limitado, que tem 3 jogadores diferentes, e eles só atuam 3 vezes com você, o cara tem que tirar leite de pedra para não ter uma campanha pior do que o Corinthians tem. Então é muito difícil isso para o treinador. Muitas vezes as pessoas não estão nem aí, né? Querem exigir resultado, tudo, mas quando você olha as circunstâncias, aqueles que poderiam dar um resultado para você não estão em campo. Só em 3 vezes como titulares. Ou então vai um, aí vai o outro, um não pode, o outro pode. Os 3 juntos, só 3 vezes. É muito pouco. E os números também são bem rasos, né? O Memphis Depay, pelo que custa, ele tem 1 gol e 4 assistências. É muito pouco, né? Nesse ano. É muito pouco. Então o Corinthians precisa, sei lá, se reinventar em algumas situações, para não ficar dependendo só dos 3, porque se ficar dependendo só deles não vai dar. Na minha opinião, o que mais fez a diferença para o Corinthians nessa temporada é o Yuri Alberto, é o que tem mais entregado. O Garro também vem jogando bem nas ocasiões em que ele tem tido oportunidade, mas sofre muito com problemas físicos. Aliás, os 3 têm sofrido muito com problemas físicos e aí a gente fica nessa esperança de, se juntos, será que vão conseguir fazer o Corinthians engrenar de fato? A gente tem uma amostra muito pequena para ter tanta certeza assim. Era preciso a gente analisar uma sequência desses 3 atletas atuando juntos seguidamente para a gente poder definir se de fato eles são tão importantes e se de fato há uma sinergia entre eles. Que eu sei que o Yuri Alberto é capaz, eu sei. Que eu sei que o Garro é capaz, eu também sei. Mas o Memphis está devendo e já faz muito tempo. O investimento que o Corinthians faz pelo Memphis não condiz com o futebol que ele tem jogado com a camisa do Corinthians. Será que ao lado de jogadores com mais qualidade o futebol dele vai sobressair como sobressai, por exemplo, na seleção holandesa? Que lá ele tá jogando, aqui ele não tá... Essa é a minha dúvida. Ele não joga, né? Mas, ó, daqui a pouco, Alex Miller vai dar a análise sobre o juiz, o árbitro do jogo da volta entre LDU e Palmeiras aqui no Allianz Parque, tá bom? Daqui a pouquinho, a gente também vai falar de Palmeiras e Cruzeiro pelo Brasileirão, mas já, quem será o juiz desse jogo de LDU e Palmeiras, ou Palmeiras e LDU? Vamos para o nosso palpitômetro? Jogo entre Corinthians e Vitória lá no Barradão, pode rodar a vinheta. Peço licença para começar por aqui, pessoal, porque o meu palpite é Corinthians 2-0. Nossa, otimismo. Corinthians 2-0 e Bazejo, o seu. Eu acho que vai dar Vitória 1-0, momento de ascensão do Vitória no campeonato. Cuidado, Vitória no Barradão é carne de pescoço. Como você é azedo com o Corinthians, cara? Você persegue o Corinthians de todo jeito, hein? Jamais. Tá louco. E aí, Alex? Só porque o Vitória vem de 2 vitórias consecutivas, o Corinthians vem capengando. 2-1 Vitória. Vai, Corinthians! Eu acredito no Corinthians. E agora, eu vou pro portal, quero passar a palavra para Marina, que está no Parque São Jorge com as novidades do Corinthians. Boa noite, Má. Pergunta para você, o Timão tá pronto para o jogo de amanhã? Prontíssimo, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Gazeta Esportiva nessa sexta-feira. Vocês estavam dando palpite, falando sobre o Corinthians, sobre Vitória. Pois é, né? O Corinthians vai para essa partida amanhã, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando essa segunda vitória seguida.
ganhou do Galo no final de semana passado na Neoquímica Arena, teve a semana toda aí para se preparar. A gente, inclusive, esteve em um dos treinos aí do Corinthians, que abriu alguns minutos para a gente estar presente ali, toda a imprensa. E o Vitória, por outro lado, também vem de vitória, também vem de triunfo sobre o Santos, inclusive. Jair Ventura vem arrumando essa casa aí do Vitória, que estava bem maltratada, mas são aí 3 vitórias nos últimos 4 jogos sob o comando do técnico Jair Ventura. Vitória que ainda abre a zona do rebaixamento, mas tem a mesma pontuação do Santos, enquanto o Corinthians é o 11º colocado e tem aí 36 pontos. Pequena diferença entre os clubes aí nessa segunda página da tabela, né? Agora, você me perguntou se o Corinthians está pronto. Está pronto sim, já viajou para a Bahia nesse jogo que acontece amanhã a partir das 4 da tarde lá no estádio do Barradão. E o técnico Dorival Júnior vai ter, por um lado, muitos desfalques, sim, bastante, vamos falar sobre eles aqui. E, por outro, bastante retornos também, retornos importantes aí para um time que precisa de soluções, principalmente porque vou começar pelos desfalques aqui agora. Hugo Souza, de fato, está de fora da partida. Ele que caiu ali no final do jogo contra o Galo, em cima do ombro. Foi constatada uma luxação no local. Felipe Longo vai ser, então, o titular para a partida. Na lateral direita, Mateuzinho está suspenso, também está suspenso o Maicon. Então, o técnico Dorival vai ter que achar soluções para essas duas posições, principalmente para a lateral direita, que o Corinthians não tem ali, a não ser o Jacaré, que é da base. Um jogador da posição mesmo, pode ser que ele improvise o Charles ou então o Félix Torres, como já aconteceu. Gustavo Henrique retorna de suspensão e aí a gente tem também outros jogadores que retornam, né? O zagueiro André Ramalho, que teve um problema ali na coxa, posterior da coxa, também já está recuperado. E o André Carrilho, que ficou tanto tempo aí fora dos gramados, teve um problema no tornozelo, passou por cirurgia, recuperou-se mais rápido do que o previsto, pode aparecer aí na escalação do Corinthians, não sei se na titular, até porque o José Martínez volta, tá, gente? Ele que ficou de fora dos últimos 2 compromissos, aí até como uma espécie de punição, né, por ter faltado de 6 treinos seguidos, sem dar tanta aí comunicação com o Corinthians. Ele volta a ficar à disposição também do técnico Dorival Júnior. E, além dos meninos que eu comentei com vocês aqui, né, do Mateuzinho, do Maicon, que estão fora por suspensão, estão também fora o Vitinho e também o André, que estão no departamento médico. Vou passar uma provável escalação para vocês comentarem por aí se estão de acordo ou não, hein? Olha lá, Felipe Longo no gol, Charles ou Félix Torres ou Jacaré na lateral direita, André Ramalho ou João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa provável escalação do Corinthians para amanhã, com possibilidade do André Carrilho também iniciar jogando, apesar de ser mais difícil. E com o trio Gin, que a gente estava vendo agora, fazendo provavelmente a sua segunda partida como titular no Campeonato Brasileiro. Michele. O Santos, antes de falar do Santos, do meu querido Valdir Ventura do São Cristóvão Saúde, Corinthians, Barradão, um jogo importante para o time, porque afinal de contas o Corinthians está em 11º na tabela. Se ganhar, vai tendo mais chances de estar na Sul-Americana do ano que vem, sonhar, quem sabe, com uma Libertadores. O que você espera, Baségio? Olha, sem dúvida nenhuma vai ser um jogo equilibrado. O Corinthians tem qualidade ainda mais do meio para frente, considerando que Garro, Memphis e Yuri Alberto vão estar juntos novamente, mas do meio para trás são desfalques importantes, né? O Hugo Souza, que tem sido o grande destaque, né, da defesa do Corinthians. Mateuzinho também na lateral direita, aliás, é o único jogador da posição com quem o Dorival Júnior conta, né? E quando ele não joga, tem que fazer uma improvisação. Félix Torres já acabou a paciência do torcedor com o zagueiro, ainda mais quando ele atua improvisado na lateral direita. E o Maicon é um volante que vem vivendo um momento positivo no Corinthians. O Corinthians, inclusive, tem se articulado para ampliar o empréstimo do jogador, que todo ano vive essa novela, se fica, se volta para a Ucrânia. Então, são 3 desfalques de peso. Mas, por outro lado, tem Gustavo Henrique, tem André Ramalho, tem Memphis, tem Garro, tem Yuri Alberto. Corinthians tem capacidade para vencer o Vitória no Barradão. Se isso vai acontecer, aí são outros 500, porque a gente sabe da força do time do Vitória em casa. É um jogo bem difícil para o Corinthians. O Vitória tem sido bem montado
pelo Jair Ventura, vem de 2 vitórias significativas, né? Quando um rival vence o outro, dá um ânimo a mais, sem dúvida nenhuma, isso em qualquer realidade de clássicos, né? Ganhar um Bavi hoje para o Vitória tem uma importância gigantesca, e depois veio a Vila Belmiro e derrotou o Santos, que tinha acabado de ganhar desse Corinthians. Então o Vitória vai com uma bagagem para esse jogo de muita confiança, né? Nunca teve assim um momento tão bom nas últimas rodadas, o time baiano, e vai receber esse Corinthians, que acaba sendo quase que um confronto direto em relação a deixar de vez essa zona de perigo do campeonato. Porque se o Vitória vence, terceira seguida vai a 34 pontos, o Corinthians tem 36. Eles ficam 2 pontos só de diferença, faltando ainda 9 jogos. Quer dizer, muita coisa pode acontecer. Então a vitória para o Corinthians amanhã é fundamental, só que é bem difícil de acontecer. O Santos encara o Botafogo esse domingo lá no Rio de Janeiro, como não poderia deixar de ser. O elenco sabe que precisa reagir para não passar mais uma vez pelo pesadelo do rebaixamento. Vamos ouvir o Luan Pérez. Perdemos a chance, né, nesse último jogo contra o Vitória de abrirmos uma boa pontuação. Sabemos o lugar que nós nos colocamos agora depois dessa derrota. Todo mundo tem o discernimento, todo mundo sabe da nossa situação. Cabe a nós sairmos dessa situação, e é trabalhando, e não é só trabalhar na semana e não impor em jogo. Então é trabalhar na semana e nos 90, 100 minutos que tem no domingo e quarta-feira e domingo que vem e segunda. O jogo contra o Vitória não vai voltar, agora é focar contra o Botafogo. Então a gente já desde o começo da semana vendo vídeo, vendo como o Botafogo joga, a gente também já treinando o que vamos fazer contra o Botafogo, né, claro. E a gente agora tem que dar o nosso melhor no domingo. Tem que dar o melhor mesmo, né, Alex? Precisa. O Santos foi do céu ao inferno em poucas horas, né? Porque bateu o Corinthians em casa, o seu maior rival. Nossa, agora escapamos do rebaixamento. Tá empatado com o Vitória. Aí recebe o Vitória, que é adversário direto nessa luta, e perde em casa. Poxa vida, aí você pega os próximos jogos do Santos, são terríveis, cara. Você vai pegar se o Vitória ganhar do Corinthians e se o Santos perder, o Santos está na zona do rebaixamento, não é isso? Se o Vitória empatar com o Corinthians e o Santos perder para o Botafogo, o Santos já entra na zona. Porque os dois estão com 31 pontos, Basélio. Exatamente. O Santos ele já deu algumas amostras do que é capaz de fazer com o elenco que tem. O problema é que não há consistência, não há regularidade. O Santos tem um bom técnico, o Santos tem alguns bons nomes que podem jogar muito mais do que o Santos tem jogado. Essa posição na tabela não condiz com a capacidade do elenco, mas é preciso encontrar essa consistência, encontrar essa regularidade que o Vojvoda até agora não encontrou, e faltam poucos jogos para tentar encontrar tudo isso. Encontrar o Neymar, né? Não Neymar, volta, sobretudo. Neymar. Mas eu acho que o Neymar mais atrapalha do que ajuda nesse momento, porque entrando, prendendo a bola e se machucando, ele não tá levando o Santos a lugar algum. Basélio, o Santos tem a maior parte dos pontos foi com o Neymar em campo, Basélio. O que o Neymar fez efetivamente em campo? Um monte de ponto. Um monte de ponto. 6 pontos. Talvez o adversário olhe pro time do Santos com um pouco mais de respeito. Só um alerta, Basélio, você não tá errado quando você fala que com esse elenco o Santos, né, já mostrou que pode, mas é que se a gente ficar só pendurado no elenco e esquecer que o time tem que render em campo para provar que esse elenco é suficientemente capaz de escapar do rebaixamento, não vai dar. O Palmeiras em 2002 caiu com Marcos no gol, Arce na lateral direita, Zinho no meio campo, Dodô e Nenê no ataque. Eram craques, cara, craques, e caiu. Quer dizer, então não adianta ficar se pendurando em bons jogadores se não colocar na prática o que treina, o que pode fazer. Você falou do Neymar, no meu caderninho aqui tem o seguinte: desses 31 pontos do Santos, 18 foram conseguidos em 13 jogos com o Neymar. 18 claro, mas é um jogador diferente. Mais da metade. Só que tem que jogar. Mas vai voltar quando? Daqui a 3 rodadas só. Tem que voltar logo. Bora falar mais um pouquinho do Troféu Mesa Redonda? Se liga na tela para conferir a opinião de mais um telespectador. Acho que vou ficar com o óbvio, Pedro do Flamengo. Provavelmente acho que o Pedro tem o melhor desempenho do ano, né? Beleza, você que está em casa, vote troféumesarredonda.com.br. Combinado? Nesse final de semana, a gente vai para a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, gente, a gente já está na reta final da temporada, reta final do ano também. Quem não vê a hora do ano acabar, né? Vamos olhar como é que está a classificação do Brasileirão até agora?
Na tela, diretor, o homem da bola 7, bola 8. O Palmeiras é líder com 61 pontos, com o Flamengo coladinho em segundo com a mesma pontuação e uma vitória a menos. Por isso que o Palmeiras é líder. Cruzeiro aí também em terceiro, com o Mirassol fechando o G4. Estarão classificados para a pré-Libertadores o Bahia em quinto e o Botafogo em sexto. Aí logo atrás temos Fluminense, Vasco, São Paulo e Red Bull Bragantino. Virando a página, aparecem Corinthians, Grêmio, Ceará, Inter, Atlético Mineiro e Santos. Olha, o Santos aí, ó, com a mesma pontuação do Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport na zona do rebaixamento. E Fortaleza e Sport já praticamente rebaixados. Querem falar o esporte, sem dúvida. O Fortaleza ainda respira por aparelhos, eu diria. É, respira por aparelhos. Mas está bem encaminhado o rebaixamento do Fortaleza, infelizmente, né? Porque não merecia estar nessa posição pelo trabalho de profissionalização que foi feita no Fortaleza, né? Uma estrutura legal, o Vojvoda comandando aquele trabalho dentro de campo. E hoje a gente vê caindo pelas tabelas, é triste. Pessoal, hora de... palpitômetro. Não é palpitômetro? Ah, é palpitômetro. Porque o Palmeiras não tem mais tempo de se lamentar. Não dá. Domingo, 8h30 da noite, é assim, levanta a cabeça, sacode a poeira, põe um sambão e segue o jogo. Verdão encara o Cruzeiro no Allianz Parque no domingo. E eu tô na dúvida de como que o time do Abel vai se comportar depois dessas duas derrotas, né? A do Flamengo e a da LDU. Como é que tá o ânimo? Será que a equipe tá com moral baixa? É o moral, né? O moral. Tá com o moral desgastado. Então eu quero fazer esse palpitômetro e quem começa agora é Alex Miller. Bom, Mi, eu acho que passa um pouco pela escalação que o Abel vai colocar em campo, né? Ele vai ter a possibilidade, inclusive, de esperar o resultado do Flamengo amanhã contra o Fortaleza lá no Castelão. Provavelmente o Flamengo com um time misto também, ou até reserva. Vai que o Fortaleza apronta para cima do Flamengo, o Palmeiras pode até pensar numa escalação mais alternativa. Eu colocaria força máxima domingo e quinta. E depois descansa quem tiver que descansar. Por isso... acho que o Palmeiras não pode abandonar o brasileiro, tem que defender a liderança e vai ganhar do Cruzeiro por 1-0. Aumenta o som pro Palmeiras se animar. Aumenta o som, Pacheco. Aê, agora Lembrando sim. que se o Fortaleza ganha do Flamengo, o Palmeiras pode até perder pro Cruzeiro, que fica na liderança do campeonato ainda, né? Bom, eu acho que é 2-0 pro Palmeiras, porque se perder esse jogo, aí sim, acabou. Aí acabou o Brasileirão, acabou o Libertadores, acabou tudo. Tem que ganhar. A virada já começa agora, já começa esse domingo, entendeu? Já tem que mudar a narrativa do jogo. Marcelo Bazejo. Eu vejo um Palmeiras entrando em campo com a faca nos dentes. O Palmeiras só depende de si para ser campeão brasileiro. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, por isso vai ser 2-1 para o Palmeiras. E o Palmeiras com força máxima, até porque até quinta tem tempo para os jogadores descansarem. Todo mundo apostou na vitória do Verdão esse domingo. É agora ou é nunca. Vamos ver, porque essa é a virada que o Palmeiras tem que dar, tem que virar a chave. Alex Miller, você tem uma informação importante de quem será o árbitro desse jogo da volta da LDU no Allianz Parque. Palmeiras e LDU na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira. O Palmeiras precisa fazer 4 gols ou 3-3 para ir para pênaltis, né? Isso. Quem é esse homem, Alex Miller? É um dos mais experientes da América, né? O colombiano Wilmar Roldan, 45 anos, já apitou 2 Copas do Mundo, uma final de Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Ele já apitou 13 jogos do Palmeiras. O Palmeiras venceu 7, empatou 5 e perdeu 1. E dos 13 jogos que ele apitou, o Palmeiras fez 3 vezes o resultado que precisa para tentar pelo menos a classificação nos pênaltis, né? E na Libertadores de 21 ganhou do São Paulo por 3-0. Na Libertadores de 22 também por 3-0 ganhou do Cerro Porteño lá no Paraguai. E na Libertadores desse ano ele apitou Palmeiras 6, Sporting Cristal 0. São números que o torcedor muitas vezes se apega para construir uma esperança maior aí, né? O árbitro traz sorte! Já é uma boa notícia. Eu já estou mais confiante. Vocês não estão? Boa, colombiano. Colombiano, é isso aí. Wilmar Roldan. Grande Wilmar, vamos orar pelo Wilmar. Não tem faltado trabalho no Departamento Médico do São Paulo, né? São contusões das mais variadas, fratura, lesão de ligamento, contratura muscular. A lista completa você confere agora na reportagem de Alexandre Silvestre.
Acontecem coisas inacreditáveis. Por exemplo, você sabe como aconteceu? Por que Cedric não joga? Você sabe? Por quê? Fratura no pé. Com nada. No treinamento. Coisas inacreditáveis. Fico contente que Mike tornou. Voltou. Por que voltou? Não jogou nunca mais depois do Sport Recife. Sabe o que aconteceu? Tinha contusão aqui, não podia respirar. Se for para falar só de jogador machucado, o São Paulo tem quase um time inteiro, de 1 a 11, do goleiro ao ponta esquerda, fora de combate. E para não ficar no quase e fechar a conta, eu vou encaixar nessa lista o Ferrarese, que está suspenso e não pega o Bahia sábado no Morumbi, beleza? Na meta, o reserva do reserva, Leandro, dores no joelho. Na defesa, zagueirão raiz, Rafael Tolói, já na transição física em recuperação de uma lesão na coxa, logo menos fica à disposição. E lateral, tem algum sobrando? Sim! Para os dois lados. Na esquerda, Wendel, lesão no ligamento da face do pé, só deve voltar no ano que vem. Pela direita, Cedric, que, como disse o Crespo, quebrou o dedão do pé, treinando no CT, mas tem chance de jogar a próxima. No meio-campo, volante, pegador, que sai pro jogo. Luan, problema muscular para variar, anda correndo no gramado para fortalecer. Que tal um meia armador? Bom passe, boa visão de jogo. Oscar, está bom para você? Se recuperou de fraturas em vértebras para, na sequência, num treino, estourar a panturrilha. Atacante? Pode escolher. Caleri, que operou o joelho, ligamento cruzado anterior, evoluindo na fisioterapia. André Silva, substituto do Caleri, estava fazendo gol. Também LCA, ligamento, mas não operou. O garoto Rian Francisco, promissor, tão jovem, foi para cirurgia como o Caleri. E aquele centroavante que chegou outro dia, de Neno, dores, adivinha onde? Joelho. De quem é a responsabilidade? Excesso de jogos, treinos errados, departamento médico ultrapassado, refis, jogadores que não se cuidam? Ou simplesmente obra do acaso, no popular azar? Fato é que esse é apenas um de muitos e muitos problemas do tricolor paulista que luta por dias melhores fora e dentro de campo. A 9 jogos do final de uma triste e dolorida temporada. Então temos que resolver o problema e fazer o pacto como a gente fez quando a gente lutava para não rebaixar, onde cada um fazia o máximo, onde cada um olhava no espelho e dizia: o que tenho que fazer? De mais, não de menos, de mais para sair desta situação. Tem mais um pouquinho de São Paulo no Gazeta Esportiva. Silvestre, o que mais você separou para a gente depois dessa reportagem tão completa, fazendo essa análise do Departamento Médico do São Paulo? Que o São Paulo vai encarar o Rogério Ceni, e no confronto Rogério Ceni versus São Paulo, Rogério Ceni é meio freguês do São Paulo. Na condição de técnico de futebol, o Rogério foi técnico do Flamengo, passou rapidamente pelo Cruzeiro, comandou o Fortaleza, tá no Bahia, foi técnico do São Paulo, mas aí não conta. Fizemos um recorte, Rogério Ceni técnico, jogando, disputando jogos contra o São Paulo. No geral, são 12 duelos, contando todos os times do Rogério. Em 12 duelos, o Rogério só venceu uma vez, empatou 2 e perdeu 9. Agora, pelo Bahia, Rogério Ceni, técnico do Bahia, 4 confrontos contra o São Paulo. E aí sim, aquela vitóriazinha que eu já citei foi justamente pelo Bahia no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nos outros jogos, perdeu as 3. Só que a mais recente deu Rogério Ceni. É só uma curiosidade para vocês. Bahia chega como quinto colocado, adversário do São Paulo amanhã no Morumbi. Apenas 7 mil ingressos vendidos. A torcida do Tricolor não está mais mobilizada. Perdeu
o T maiúsculo para ser educado com vocês depois da eliminação na Libertadores, a crise toda, a perda para o Palmeiras de virada no Campeonato Brasileiro 3-2 com problemas de arbitragem, a torcida já não compareceu da última vez no Morumbi e teremos um público pequeno sábado à noite, que pode ser o último jogo do São Paulo no Morumbi, inclusive, porque tem mais 2 jogos na Vila Belmiro com o mando do São Paulo já confirmados, Flamengo e Red Bull Bragantino, e mais 2 partidas que devem também no final do campeonato serem disputadas no estádio do Santos Futebol Clube. Agora eu vou pular o muro para falar do Palmeiras no Jornal da Gazeta. Tá bom, Michele? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ale. Até lá. Bazejo, você viu aí a reportagem e percebi que você estava preocupado com as informações ali, né? Não, sem dúvida, porque o Crespo ele precisa de material humano para tentar fazer o São Paulo dar a volta por cima e quem sabe conquistar a tão sonhada vaga na Libertadores. Mas hoje ele não tem jogadores que ele gostaria para armar o time que ele julga ser o mais forte possível. Com isso, o que esperar do São Paulo? Ninguém sabe. Hoje o São Paulo é uma incógnita que pode fazer um bom jogo como fez no primeiro tempo contra o Palmeiras e os outros jogos que acumulou derrotas e mais derrotas, são 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Então hoje o São Paulo é uma incógnita. É uma incógnita e a projeção não é boa. Esse que é o detalhe também, inclusive de jogos, né? Você pega os jogos do São Paulo aqui, se pegar o Bahia, a gente já está falando que vai ser difícil, o palpite é de não vitória do São Paulo. Aí depois você pega o Vasco fora, que está em ascensão. É o time com o melhor retrospecto nos últimos 5 jogos. Você pega o Flamengo depois na Vila Belmiro, não é nem no Morumbi. Então, se o São Paulo não se cuidar, ele sai da Sul-Americana, inclusive. Bom, a gente vai... Gente, resultado da enquete. O Palmeiras vai conseguir se reerguer e eliminar a LDU no Allianz Parque? A maioria respondeu que não. 74% dos votos. A gente vai fazer um último contato com a Marina no Parque São Jorge, fechando a sexta-feira pra gente. Pois é, Michele. Fechando não com uma notícia tão boa, não sei se vai dar tempo de eu falar tudo para vocês, mas já deixo de antemão aqui para vocês acessarem o gazetesportiva.com, que lá está tudo explicadinho, porque a Polícia Civil resolveu abrir uma investigação para apurar possíveis desvios de material esportivo aqui no Corinthians. A suspeita é de furto qualificado. A Polícia Civil atendeu a um pedido do Ministério Público e a DRAD, que é a delegacia responsável pelas investigações relacionadas ao esporte, é que vai dar sequência a essa investigação. Vocês devem se lembrar que lá em maio a gente já trouxe aqui no Gazeta Esportiva algumas apurações relacionadas a esses possíveis desvios aí relacionados ao material esportivo fornecido pela Nike. Pois é, então agora a Polícia Civil entrou no caso para de fato apurar se desde o ano passado, quando ainda o Corinthians era presidido pelo Augusto Melo, estava havendo a falta de fabricação, de confecção de notas fiscais relacionadas a esses materiais esportivos para além do contrato que a Nike e o Corinthians têm. O contrato por si só ele já tem um valor ali de 4 milhões de reais em material esportivo. Caso isso seja ultrapassado, é necessário que seja descontado da folha ali de patrocínio, de acordo que existem entre as partes. No entanto, essas notas não foram fabricadas segundo as investigações preliminares e aquilo que a gente já tinha trazido também aqui no Gazeta Esportiva. Então, se você quer saber mais detalhes, entre lá no gazetesportiva.com, que está tudo muito explicadinho, e relembrando também o caso desde maio, quando essas notas já foram tema aí de investigação. O Corinthians foi procurado, disse que não recebeu ainda nenhum tipo de contato do poder público, mas também avisou que foi aberta uma sindicância interna para também apurar essas irregularidades já há algum tempo. Michele. Obrigada, Marina. Para variar, Corinthians como caso de polícia, né? Poxa, brincadeira, né, cara? Não me espantaria essa notícia, aliás, me espantaria essa notícia em outros clubes, mas o Corinthians infelizmente não espanta mais, porque é um caso desses atrás do outro, né? Só de lambança administrativa. É terrível isso, terrível. Já virou rotina, é Ministério Público, é Polícia Civil, é desvios de uniforme, é gasto com cartão corporativo. Muito triste a situação que vive o Corinthians. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Eu preciso voltar nesse assunto. Bom, domingo tem mesa redonda das 9 às 11h30 da noite com Abel Neto, nosso jornalista convidado. Muitos assuntos, muito sobre os jogos do final de semana. 90 minutos é tempo demais?
Não é demais, né? Pode até faltar tempo, mas que é suficiente basta jogar bola e fazer o que sabe. Mas ele falou tempo demais, 90 minutos tempo Para demais. a LDU certamente vai ser. Não, mas é bastante tempo para o Palmeiras conseguir fazer 3 ou 4 gols. É isso, Bazejo? É isso aí. Dá para fazer? Dá. Eu acredito. Dá para fazer gol sem tomar? Eu acredito que Também sim. dá. Acredita, Alex? É mais difícil ainda, mas dá. Mas para fazer gol, tu vai ter que abrir ali mais. Vai ter que treinar muito contra-ataque aí nos próximos dias, o Abel. Vai ser 5-1, pronto, já aí classifica. Pronto, é isso aí, gente. Vamos pensar assim, vamos pensar positivo. Tá certo, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês. Um abraço, Bazejo. Obrigada, Alex Miller. Valeu, Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.